Boa noite, pessoal. Paz e bem. Vamos lá iniciar nossa live hoje sobre Newman, o Cardeal Newman. Então vamos lá. Mais uma noite da segunda semana Chesterton, Pernambuco. Então boa noite, você que vai chegando. Olha aí, chegando já o pessoal. Boa noite, paz e bem. E vamos aí receber o nosso convidado já. Paz e bem, todo mundo está chegando. Vamos lá. Nossa segunda semana de Chesterton, Pernambuco, né? Já estamos aí no nosso quarto dia, acredito. Quarto dia, isso mesmo. E vamos receber aí já o nosso convidado que chegou por aqui. Cadê? Vamos lá, que aqui o papo é direto, a gente não devora tanto. O som tá bom, pessoal? Tá legal? Estão conseguindo me escutar bem? Tá com algum ruído? Vão dizendo aí, tá? Opa, boa noite. Boa noite, Tiago. Paz e bem, seja Tudo bem-vindo. bom com o senhor? Faz bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Ótimo, Tá com legal. algum ruído aí? Tá tranquilo aqui o Eu, áudio? eu tô ouvindo um chiado, mas eu não sei se Um é chiado, né? não sei se é a live ou se é meu fone. Não, é aqui, deve ser aqui, comigo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver. Se ficar chiando, vocês. Se parar, você me Ótimo. diz aí, viu? Se Olha, qualquer por coisa. enquanto agora não tá chiando mais. Tá Agora não, voltou, né? agora Tranquilo. Se voltou. ficar. Voltou? Voltou. É. Mas, rapaz, vamos lá. Veja aí. Se parar, Agora vamos sim. dizendo, pessoal. Tranquilo? É, aqui pra mim parou, não sei pro pessoal aí. Certo. Espero que tenha parado também o pessoal aí. Então é isso. Hoje vamos falar sobre o Cardeal Newman, né? Então eu não vou nem apresentar, Tiago, para deixar muita informação aí para você, né? Ótimo. Mas todo mundo que lê o Chesterton, todo mundo que lê hoje os clássicos, né? Dali já da modernidade, né? Seria os clássicos cristãos. Uhum. Então é impossível ler sem conhecer, sem ouvir falar de Newman. Eu mesmo consegui, né? Eu consegui esse livro aqui com alguns Ah, sermões, legal. Fé e Preconceito, né? Gosto muito, acho uma edição muito bonita da Eclésia e é muito legal, muito gostoso de ler. Então, gostei demais. Vamos ver se Paloma chegou, né? Se ela chegou, Paloma. Então, você manda aqui o convite, né? Que ela é nossa convidada toda noite e ela toca pra gente uma música. Ah, E aí eu legal. espero que ela já esteja aí. Então, boa noite, muita gente chegando. Nosso presidente Adilson já está aqui. Eu Né? vi o Boa noite, Ângelo aí Adilson. também, O presidente da Ângelo está aqui? Sociedade Ah, Nilma, tá aí. não vi. Grande Ângelo. Nunca mais se falou, Ângelo. E um grande abraço, paz e bem. Ângelo é gente finíssimo, né? A gente Sim, gosta muito. sim. A gente não tinha feito live com vocês ainda, né, Tiago? Comigo não, não sei se fez com o Eu, Ângelo, mas eu eu acredito acho que que também não. não. Eu acho que Eu não. acho que não. Acho que ainda não. A Tava Paloma. faltando isso. Paloma chegou, dizer, cheguei. Né? Então, que bom, que bom. Se tiver chiado, pessoal, é só falar, viu? Se tiver o fone chiando muito, Ótimo. aí vocês me dizem. Então, Paloma chegou, já aceitei o convite, ela está chegando para a gente iniciar essa grande live de hoje. Meu Deus do céu, falar sobre Nilma, olha que legal. Então aí, Paloma, boa noite, Paloma, paz e Ei, bem. boa Boa noite. noite. Eita, que bom, seja bem-vinda, Paloma, mais uma noite, né? Mais uma noite, firme e forte. Pois é, muito bem. Paloma é lá de Taquaritinga do Norte, terra do café, né, Paloma? Olha o café, coisa boa. E ela tá toda noite, ela tá aí distribuindo seus dons para nós, então isso é muito bom, Paloma, né? Então, muito obrigado mesmo, desde já. Vou iniciar com a oração e aí a Certo. gente vai para o canto, tá? Tá Em ótimo. nome do Tá bom. Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos Para que dignos das sejamos promessas dignos de das Cristo. promessas de Cristo. Amém. 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 São Nilman, Rogai por nós. São Francisco de Assis, Rogai por rogai. nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Em Amém. breve a gente vai dizer assim também, São São Chester, então, Chesterton. É. verdade. Então, Paloma, pode botar para quebrar.
muito bom. Show, Paloma. Muito bem, Paloma. Bom. Muito obrigado. Adilson está dizendo aí, você está fazendo propaganda da OVS. Da obra das vocações sacerdotais. Então, muito obrigado, Paloma. Deus te abençoe, viu? Por mais uma noite aí a brilhantar a nossa segunda semana de Chesterton, Pernambuco, viu? Obrigado mesmo. Tchau. Tchau, até Tchau, mais. até mais. Então vamos lá agora com o papo aqui reto sobre Nilma, né? Quem não conhece, pessoal, fique ligado na live porque é espetacular. Eu acho que todo mundo precisa conhecer, todos Sim. vocês que leem Chesterton, Lewis, Tolkien, todo mundo que lê os grandes, assim, grandes escritores cristãos, né? A Sim. partir da modernidade ali, tudo, todos foram influenciados por Nilma. Eu não vou falar muito não, porque eu quero apresentar para vocês Tiago Lima, vice-presidente da Sociedade Nilma Brasil, e vamos aí escutar um pouco hoje, né, falar sobre a influência de Nilma, né? Então a gente vai ver o quão Nilma é importante para a igreja, né, e para a literatura cristã. Então, boa noite, Tiago, desde já, seja bem-vindo. Boa noite, Frei, um prazer estar com o senhor, um prazer estar nessa segunda semana Chesterton. Onde tem Chesterton e Nilma, tem muita coisa boa, né? Tem muita coisa tem boa. muita coisa boa. Tem um papo bom de se bater. E eu queria perguntar, já começando assim, né, para você falar um pouco para a gente logo, quem foi Nilma, né? Tá. Para o pessoal se situar sobre a figura dele. Certo. Então, antes de mais nada, o Nilman, ele, antes de entrar na sua pessoa em si, ele tinha uma oração que ele gostava de fazer, que virou um poema e agora tem música, que é: vem guiar-me amável luz, né? Vem guiar-me doce luz. E sempre que eu vou fazer aí algumas coisas do Nilman, eu acabo antes me lembrando dessa oração. E é interessante porque ele se referia a essa amável luz, essa doce luz que deveria vir para iluminar, para abrir o entendimento, claro, ao Espírito Santo, né? E a luz de Cristo que aclarava tudo. E depois, quando morre, ele pede para que seja colocado na sua sepultura, né? Das sombras e imagens à verdade, né? Então, ele sai das sombras graças a essa luz. Muito bem. Quem foi Nilman? Nilman era... Opa. Houve uma falhinha aí? Doutor? Opa, legal. Doutor. Nilman foi um inglês, né? E interessante que, bem quando jovem, ele tem ali a sua conversão. Ele se converte, mas se converte ao anglicanismo, né? Então, ele passa a ser anglicano e um valioso anglicano, né? Passa a ser um bom estudante. Ele começa a estudar as disciplinas clássicas, né, como latim, grego, literatura e matemática, né, Então, com isso, ele vai formando o seu intelecto e vai fazendo amizades ali em Oxford, né? Ele estudava na Universidade de Oxford. Então, fazendo ali os seus amigos, ganhando prestígio entre eles pela sua grande inteligência. E aí, assim, que já era um anglicano, ele começa a viver as ideias do anglicanismo e começa a pensar sobre essas ideias, né? De maneira que, para se falar de anglicanismo em Oxford, era necessário ter Newman junto, né? De maneira como ele foi brilhante durante esse tempo. E ele, assim como outros anglicanos, que eram seus companheiros, ele tinha a ideia de que o cristianismo era uma árvore, né? Uma árvore, e que as várias igrejas, católica romana, anglicana, ortodoxa, eram ramos dessa árvore, né? Então, eles achavam que, por exemplo, o catolicismo romano era um ramo que tinha se afastado muito da árvore, né? E o ramo mais fiel eles julgavam ser a igreja anglicana, que era a deles. E aí eles fundam um movimento, né? Ele e os seus amigos ali fundam um movimento de Oxford, né? Que era um movimento que tinha a ideia de fazer com que o anglicanismo,
esse ramo mais próximo do cristianismo e mais autêntico, voltasse a ser ainda mais verdadeiro, porque para eles, algumas pessoas do anglicanismo, pessoas grandes, tinham acabado desviando um pouco a linha, né? Então, eles queriam mesmo que voltar ao início, né? E acabam por fundar esse movimento de Oxford, que vira uma grande situação, porque muitos eram contra, porque achavam que eles eram muito conservadores, outros eram contra, porque achavam que eles iam fazer uma reforma, e outros eram contra, porque não estavam no meio. Então, mas havia também muita gente, muitos anglicanos, muita gente de Oxford, que via com bons olhos esse movimento, porque queriam, porque entendiam essa pregação de Newman e entendiam que deveria-se estar mais unidos a essa árvore central que é o cristianismo. E aí, com todos esses estudos do movimento de Oxford, eles começam a publicar coisas. Newman não era sacerdote anglicano ainda, mas eles começam a publicar coisas e fazer conferências, fazer palestras na universidade. E assim, o movimento vai tomando força, né? Até que Newman começa, ele já tinha começado, mas a leitura dos padres da igreja, da patrística, começa a ser mais importante na sua vida e no seu estudo da doutrina. Então ele vê que aquilo que eles queriam no movimento de Oxford era aquilo que os padres da igreja estavam falando desde o começo. Então Newman fala, olha, de fato, o anglicanismo é essa primeira igreja, porque o que eu entendo como verdade é o que esses padres estão falando. E aí ele, nessa ilusão, começa a se aprofundar ainda mais em outros padres da igreja, até que ele fala, olha, agora ficou muito romano isso aqui, então tem que tomar cuidado, porque os padres da igreja estão puxando para a igreja católica romana. E o que eu achava que a patrística ia resgatar a igreja anglicana, na verdade, até eu agora estou com dúvida. Então, Newman, ele fica muito, muito perdido nisso aí. Então, ele decide, com um amigo, fazer uma viagem pelo Mediterrâneo. E aí foi o primeiro contato dele direto com a Igreja Católica Romana, né? Então, ele foi na Itália, foi em outros países, e ali ele viu a Igreja Católica Romana e disse, olha, realmente, a Igreja Católica Romana não sabe de nada, não está com nada, né? Porque esse negócio de santos, de rosário, e assim, ele ficou muito, muito decepcionado com a Igreja Católica Romana. Ele achava que quando conhecesse alguma coisa, ele achava que poderia meio que contribuir para o anglicanismo. Mas ele falou, olha, isso aqui não tem nada de intelectuais, isso aqui é um bando de gente que piegas. Então Newman fica profundamente decepcionado, né? Tem uma história de um santo também que quando vai a Roma, e aí ele também fica... é um frade, quando São Francisco manda, eu acho, e vai a Roma, né, para poder encontrar os santos, né, que achava que só os santos viviam em Roma. E quando chega lá, ele encontra algumas situações e fica triste, e volta triste, aí depois ele encontra a vocação, é um santo nosso capuchinho, que ele vai a Roma mesmo, aí chega lá procurando assim, a santidade, né, ele achando, idealizando a igreja só de anjos. E quando chega lá, se decepciona com algumas situações, aí volta, e na volta ele não quer ser mais assim, ele na verdade ele quer ser católico ainda, só que ele se encanta mais ainda, se encanta juntamente com o catolicismo, com os frades, na vida dos frades, então ele vai e se torna capuchinho e tudo, e aí tem a história toda, depois de amor mesmo à igreja. Que legal. Mas pode continuar. E aí nessa viagem ele acaba passando ali pela Sicília, e na Sicília ele fica doente, né? Então ele sofre ali com alguns problemas. E é interessante que isso que eu falava da doce luz,
nesse tempo de doença dele, ele meio que se encontra com ele mesmo, porque ele começa o movimento de Oxford em busca dessa verdade, dessa realidade, né? Dessa igreja verdadeira e desse anglicanismo verdadeiro. E como ele vai estudando e vê que a verdadeira resposta está longe do anglicanismo, ele vai ficando em crise, né? Em crise. Então, a sua saúde mental já estava acabada. Por isso que eles decidem fazer essa viagem. E aí chega na Sicília, fica doente, e por isso ele fica pior ainda. Então ele prefere ficar sozinho, ele quer ficar mais recluso e rezando e tentando achar argumentos contra aquilo que ele já vinha pensando e nada, né? Até que eles voltam para a Inglaterra. Ele se recupera, eles voltam para a Inglaterra e ele disse, olha, então, já que boa parte da verdade está de lá, mas nós sabemos que o ramo mais próximo do cristianismo somos nós vamos fazer uma via média entre cristianismo e anglicanismo. Então, uma ideia genial, né? Se não fosse uma coisa errada. Então, ele fala, então vamos fazer essa via média. E o movimento de Oxford vai contribuir para essa via média. Então, ele começa aí sim ele se torna um padre anglicano e começa a pregar sobre essa via média. Então, aí vem os ensaios sobre o desenvolvimento da doutrina e o Tratado para Todos os Tempos, né? São duas publicações que ele faz assim, e interessante que o desenvolvimento da doutrina, o nome é Ensaios sobre o Desenvolvimento da Doutrina. Ensaios não no sentido acadêmico, né? Não são um conjunto de ensaios, mas ensaios no sentido de tentar chegar perto, né? Quando nós vamos apresentar aí um teatro, quando nós vamos apresentar uma música, a gente ensaia antes. Era nesse sentido que ele falava. Era um ensaio para tentar fazer essa via média e tentar desenvolver a doutrina. Ele não coloca ensaios sobre o desenvolvimento da teologia, sobre a filosofia, não, da doutrina cristã. Porque ele queria pegar o cristianismo e ver o que era o cristianismo de verdade e desenvolvê-lo neste ensaio. Ele sabia que não conseguiria, por isso o nome de ensaio. E o Tratado para Todos, né? Ele era uma coletânea de pregações dele e de alguns outros do movimento de Oxford, que eles começaram a publicar e virou como um livro de cabeceira dos anglicanos da época, né? Então todos queriam esse livro, todos tinham e sabiam tudo que estava ali. Só que quanto mais ele pregava, mais ele estudava, ele mais se aproximava da igreja romana, né? Então esse processo lento que começa desde do estudo em Oxford, das letras clássicas, o movimento de Oxford, a viagem, a doença na Sicília, ensaios padre anglicano, os ensaios sobre o desenvolvimento da doutrina cristã, culmina num dia que ele se decide, olha, não dá para negar mais o óbvio, né? Então ele pede o batismo e acaba sendo batizado por um padre passionista. Um padre passionista faz o batismo dele e ele vira um católico romano. Sim. É interessante, Tiago, só para fazer uma observação, né? Você falou aí, Newman vai se convertendo também a partir das próprias leituras, dos próprios estudos, né? Ele vai lendo aí. E eu conheço uma gama eu tenho alguns amigos até que eram protestantes, né? E se converteram ao catolicismo. E eles dizem o seguinte, né? Um deles me disse assim, não sei se ele está aí na live, não sei, mas ele me disse assim, eu pensava que, porque lá ele dizia, lá a gente aprende que os católicos são ignorantes, são burros, não sabem de nada, né? Que não estudam a Bíblia e nada. E ele dizia que, olha, as grandes referências hoje que eu tenho, tanto nas redes sociais, por isso é importante as redes sociais, né?
nas redes sociais, né, de católicos que eu tenho, de pessoas cristãs que são católicas. Então, assim, como é que essas pessoas tão inteligentes, ele se questionava, né, podem ser católicas se o catolicismo é tão burro, tão... Ele achava, porque ele aprendeu assim. E realmente, a maioria hoje das conversões, mesmo das pessoas que não são protestantes, mas que são aqueles católicos mornos, né, eles estão muito nessa época de uma conversão intelectual. Eles chegam à igreja através de livros, através de ver a beleza da igreja pelos escritos, né? Sim, a conversão do Newman, ela é lenta por isso, né? Exatamente por isso. Porque ele entendia que para virar católico, ele precisava ser convencido disso, né? Então, não é como a gente vê hoje, em alguns grupos da igreja, seja de jovens ou já de adultos, em que pessoas que nunca vão à igreja vão lá e aí o pregador reza por elas e elas acabam se tornando católicas, né? Virei católico. Sim, isso mesmo. Então, do nada, né? Ontem eu estava lá fazendo tudo de errado e hoje, opa, católico. Para Newman, não. Porque o Newman, ele não fazia nada de errado. Né? Ele era um cara reto, ele era íntegro, ele era inteligente, ele procurava viver com retidão a vida dele. Então, na questão de vivência, ele não estava satisfeito. A questão que ele precisava era essa questão intelectual. Então, por isso essa demora, né? As leituras, as conversas com seus amigos protestantes. No seu livro Apologia Pro Vita Sua, ele vai relatando que lia algumas coisas e ia conversar com outros anglicanos. E os anglicanos falavam assim, não, essa ideia está errada. Isso aí é muito papista, não sei o quê. E o Newman falava assim, mas como está errada? Isso é verdade, é desse jeito. Né? Isso é interessante. E aí... pode falar. Só vou aproveitar para dizer, né, que, por exemplo, eu percebi aqui no livro que diz assim que Newman gostava muito de escrever também. Porque você falou dos sermões, né? Ele gostava de escrever os sermões e ele doou também alguns sermões a um amigo dele, eu acho, que diz assim, olha, você vai lá e pode ficar aí. Ele tinha até perdido um inscrito e disse assim, se eu achar esse sermão, eu lhe entrego. Então, Newman é um homem também que gosta de escrever e de guardar, né, os sermões que escreve. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para a página Aprendendo Ensinando em Casa, que está aqui também, é uma página que trabalha muito com família, com crianças, né? Com um método fônico, muito legal. Também para Jailma Barbosa, que é jornalista lá em Caruaru. Ela está aqui também, Deus da Graça, então sejam bem-vindos. Mas pode continuar, assim, Newman é um homem que gosta muito de escrever, né? De fazer um pensamento organizado. Essa ideia dele escrever as homilias era algo meio que comum entre os anglicanos e, na verdade, até hoje na Europa é assim, né? Os padres, eles escrevem as homilias e proferem elas e Newman gostava de guardá-las. Por quê? Porque ele poderia voltar, reler e corrigir alguma outra coisa, acrescentar, e aí ele poderia usar em uma nova situação. E esse detalhe de ele dar os sermões para outras pessoas, para outros que pusessem a pregação, de fato, Newman ele tinha uma voz muito fraca. Então, ele tinha uma dificuldade em fazer a pregação. Então, às vezes ele falava assim, olha, eu vou fazer o meu sermão e depois eu passo para outro, porque esse outro fala melhor, ele tem uma voz mais forte, ele vai ser ouvido melhor e as pessoas podem entender melhor. Então, ele acaba repassando alguns escritos. E aí a gente vê que é com essa conversão de Newman, né, como você falou, progressiva, né, lenta também, né? Então, essa conversão, ela foi tomando grandes proporções, principalmente porque ela ecoou, ela teve um eco muito forte, né? E aí muita gente, né, foi vendo aquela conversão, eu até estava lendo, que nesse livro aqui diz, né, que em uma pregação de Newman, no dia que ele se converteu, as pessoas choravam, soluçavam, porque sabiam que ali era o adeus que ele estava dando. Na última homilia dele, a igreja anglicana. Já sabiam que não tinha mais jeito. E aí eu quero saber, assim, né, qual foi a importância dessa conversão de Newman, né? Sim. O primeiro ponto é que quando ele se converte e recebe o batismo, foi um desastre, né? Teve um grande impacto.
negativo, Sim. em todos os lados. Porque os anglicanos apontavam o dedo e falavam, você é um traidor. E os católicos falam assim, nós não queremos você não, você pode ficar para lá. Né, você é um padre anglicano, inteligente, né, não queremos você não. Mas é interessante, ele fica renegado dos dois lados. E por isso ele, que já tinha passado por doença, por aquela noite escura da sua inteligência, ele entra numa grande depressão, uma depressão fortíssima. Né? Então, era um intelectual, as pessoas que conviviam com ele, os anglicanos, diziam, mas como? Padre Newman é tão inteligente se converte. Como? Não dá para entender. E os católicos falam assim, mas o que esse cara quer aqui? Então ele começa a ser difamado dos dois lados e começa a ficar mais recluso em casa, né? E contar com apenas alguns amigos e leituras. Leituras e a depressão e essa oração do Vem guiar-me, amável luz, né? É um poema belíssimo, né? E que ele várias e várias vezes se perdia ali, né? Então, ele começa a ser difamado dos dois lados, até que ele é feito sacerdote católico, né? Consegue ser sacerdote católico. E aí, acontece que um jornalista, eu espero que a jornalista que esteja aí não seja assim, um jornalista inglês começa a publicar sucessivas matérias dizendo que Newman defendia que os padres católicos romanos não precisavam defender a verdade. Então, Newman começou a ser o apologeta da mentira, vamos dizer assim. Os padres católicos não precisam dizer a verdade. E aí Newman, vendo isso e tentando rebater, não conseguia. Ele disse, tudo bem, vou publicar um livro contra isso. Sim. E aí ele publica o Apologia Pro Vita Sua. Que o Apologia Pro Vita Sua, alguns interpretam como uma biografia dele. Na verdade, não é uma biografia, porque uma biografia conta, olha, eu nasci assim... Sim. Só um momentinho. Sim, senhor. Só um momentinho. Já eu falo com o senhor. Acontece nas lives. Sem problema, sem problema. E aí, uma biografia conta a história de uma pessoa, né? Fala, olha, ele cresceu em tal cidade, depois se mudou. Newman não. A Apologia Pro Vita Sua, ele começa a contar a sua própria história, né? Só que, junto com a sua própria história, ele vai contando a história das suas ideias. Sim. E o foco do Apologia Pro Vita Sua são as suas ideias, não é a sua vida. Né? Então, tanto é que tem capítulos inteiros que ele não fala de si, mas das suas ideias. Eu aprendi com... É um livro que cita vários e vários e vários autores. Fulano de tal, aprendi isso, com aquilo, tal. Aí daí eu peguei isso, tal. Igual, no começo, quando ele era bem jovem, ele vê um crucifixo, se eu não me engano, e esse crucifixo fica marcado na sua cabeça, e ele vai estudar e ler as escrituras, e cai na passagem da crucifixão, e aí ele lembra. E assim, ele vai dando notícia das suas ideias ali. Sim. E por quê? Porque ele quer defender o seguinte, olha, as minhas ideias, elas não se contrapõem em nada ao catolicismo romano e em muito do anglicanismo. Por quê? Porque eu fui lentamente sendo conduzido, por isso que ele faz esse passo a passo, desde jovem até aquele ponto, lentamente eu fui conduzido pela verdade. E até hoje que cheguei aqui. Então, e o Newman só publica o Apologia Pro Vita Sua porque ele estava com medo que muitas pessoas perdessem a fé e que muitas pessoas começassem a se revoltar contra a igreja. Então ele publica vários cadernos separados e depois reúne e se torna o Apologia Pro Vita Sua. Né? E aí, junto disso, ele começa a fazer dos católicos, dos anglicanos que tinham um convívio com ele e de alguns católicos, pessoas que estudassem e que pensassem.
né? Então ele começa a incentivar essas pessoas a estudarem cada vez mais. E porque não havia no cenário católico algo desse tipo. Então, Newman começa a incentivar. Newman, por exemplo, havia uma revista católica que publicava números sobre doutrina católica, sobre notícias, essas coisas. Newman nunca escreveu artigos para essa revista. Ele escrevia para os editores da revista. Sim, sim. Incentivando, às vezes dando ideia, às vezes corrigindo alguma coisa. Enfim, ele fazia com que as pessoas por si mesmas buscassem. E não apontava, olha, vocês têm que ser assim, 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 assim. Não. E nisso, ele já vinha desde antes lutando contra o liberalismo na religião. E quando chega no catolicismo e entende essa questão católica, aí que ele se opõe ao liberalismo dentro da religião. Né? Não o liberalismo econômico, essas coisas, político, mas o liberalismo dentro da religião, que beira o relativismo, né? Que não precisa ir na missa, não precisa dos sacramentos, não precisa do celibato sacerdotal, coisas assim relativistas, né? Dos dogmas, não precisa. E Newman começa a soltar muitas ideias quanto a isso. Mesmo ainda nessa sua fase de depressão. Agora, claro, havia passado muito da sua depressão, mas ainda ficava resquícios. Né? Sim, e aí, a gente pode entrar no outro ponto que o senhor me passou do roteiro, que é o renascimento da literatura católica. Sim. Eu acho até importante Sim. falar sobre esse tópico mesmo, porque, por exemplo, o que parece é que não havia assim, uma força da igreja nessa questão escrita, né, em livros, em uma pessoa referência, né, que fosse uma voz, porque, por exemplo, a modernidade veio com tudo, né, o mundo moderno tinha suas referências e a igreja foi perdendo suas referências, né, não tinha assim, uma voz que se levantasse e fosse aquela voz firme, Sim. forte, né, a ecoar no meio daquela multidão moderna. Então aí surge, né, por isso que eu acho que eu até fiz uma pergunta assim, Newman contribui para o ressurgimento da literatura católica? Sim, foi exatamente, foi uma interrogação, né? Uhum. Mas é interessante isso que o senhor fala, porque não havia referências, porque até pouco tempo antes de Newman nascer, ser católico romano era crime, né? Então, a Igreja Católica Romana estava desestabilizada. Não havia grandes nomes, de fato. Contra tendências modernistas e etc., havia uma linha contra na Igreja Anglicana, né? Porque era a religião oficial, então havia muitas pessoas pensando e produzindo coisas, mas na Igreja Católica não. Então, por isso, eu acho que até por isso Newman começa a tentar buscar intelectuais para, de fato, estruturar esse novo catolicismo. Né? Porque passa de crime a permitido. Então, a partir de agora, pode-se ter pessoas católicas romanas, pode-se ter o culto, então tudo bem. Então, Newman fala, olha, já que agora pode, então vamos fazer pessoas inteligentes para meio que convidar os outros, convencer os outros. Né? E aí ele se cerca de pessoas que são excelentes. Mas antes, ele também escreve poemas. Ele escreve, por exemplo, o Sonho de Gerontius, que é um sonho que se passa desse personagem Gerontius, que passa pelo céu, como que se fosse uma Divina Comédia. E ele tem contato com, como eu falei antes, com pequenos escritores da época, para incentivá-los, né? E de maneira que ele vai trocando cartas e muitas vezes é ele quem procura. E os escritores até se sentem surpresos, falam, olha, o grande Newman me mandou uma carta, pô, o que é isso? E tem até um caso assim que é do Hopkins, né? O Gerard Manley Hopkins, que é um grande poeta, mas que não era católico,
né? Sim. E Newman começa a ter contato com ele, e até um dia ele vem visitar Newman, e ele escreve para o amigo dele, dizendo, olha, eu estou meio que... Cara, o Newman me recebeu. Olha, eu fui lá e ele me recebeu. Olha, o Newman me recebeu, caramba. E ele fica entusiasmado, e aí volta para a cidade, e até que ele fala, olha, eu vou virar católico. O Hopkins fala, né? Então, ele Sim. recebe o batismo, e aí ele continua estudando em Oxford, mas ele sente que ele quer ser padre. E ele faz até um trabalho junto ao Oratório de Birmingham, tinha sido levado pelo Newman, mas acaba sendo jesuíta. Então, o Gerard Manley Hopkins, que depois foi um baita de um poeta, né? Quando teve aquelas freiras que fugiram, se eu não me engano, da Rússia, não sei se era da Rússia, agora me falha a memória, fugiram de navio, e aí parece que o navio naufragou, e aí algumas conseguiram sobreviver, tal, e aí elas falam assim, olha, precisamos que alguém conte essa história de forma lírica. E elas convidam o Hopkins, né, porque era um cara genial. E aí a hora que o Hopkins termina essa obra, elas falam, olha, não era nada disso que a gente queria, ficou horrível, sai daqui. Só que aí depois, alguns anos depois, outros Aham. padres e figuras importantes leem aquilo e dizem, olha, é fantástico, ficou perfeito. Dentre outros escritores, o próprio Chesterton. O Sim. Chesterton, em alguns livros, faz referência direta a Newman, mas a maioria das vezes não. O Uhum. próprio Tolkien, Lewis, e tantos outros das universidades, agora sim de cabeça vai me falhando os nomes, Sim, sim. Eu mas tenho, talvez, assim, alguns, sim, mas, assim, porque tem um livro que fala um pouco sobre, que é esse Convertidos Literários, né? E ele é esse muito bom, livro é excelente, isso. ele cita muita gente legal. Eu não vou citar aqui alguns, eu não sei, assim, dizer, mas, por Sim, exemplo, esse livro aí é excelente. eu não sei se não sei aqui, né, alguns, eu não vou citar para não correr o risco de errar. Esse Mas, assim, livro, mas ele fala muita coisa boa, né? sim, Quem não tem, sim, por favor. E ele cita Newman, principalmente, como a base ali, o início sim, desse ressurgimento dessa literatura, né? sim, sim. Porque não tem como falar dessa época sem citar Newman primeiro, né? Sim, sim, sim. E a ideia é a seguinte, por que que a maioria desses conversos eram acadêmicos? Ou seja, o Newman conseguiu converter as pessoas mais difíceis de se converterem, que eram os acadêmicos. Por Sim, quê? isso mesmo. Porque ele é convidado, ele estava ali meio que escrevendo alguma coisa sobre a universidade, e é convidado pelo arcebispo de Dublin, né, de Dublin, Sim. para comandar a Universidade Católica. Havia ali universidades anglicanas, e eles resolveram, falaram assim, fazer a Universidade Católica. E como reitor, ele chega cheio de ideias, e aí começa a escrever ali a ideia de universidade, e aquilo fica fantástico no livro, né? Só que ele era um péssimo administrador, né? Era um péssimo, ele não tinha controle sobre os professores, não tinha controle sobre as questões financeiras, e ele se abalava muito com outros clérigos e bispos que iam lá criticar o trabalho dele, ou que criticavam nas suas outras dioceses. Então ele vai ficando meio que desgastado, né? O Newman vai ficando desgastado daquilo e diz, olha, eu não quero mais isso aqui. Né? Então ele conversa com o arcebispo fala, olha, realmente é melhor você sair porque está um fracasso. E só que a conduta dele de reitor foi horrível. Só que a ideia de universidade é fantástico. Né? A Sim. ideia de universidade para os universitários, para os professores, para as pessoas estudiosas que pegam esse livro, isso é fantástico, porque eles, enquanto professores e alunos, conseguem desenvolver aquilo. Né? Sim. Eles que já estão inseridos nesse meio conseguem desenvolver. Então, a partir daí ele começa a ter muito contato, porque as pessoas ouviam Newman enquanto reitor e depois como professor, porque ele acaba saindo e ele sempre continua dando aulas, muitas pessoas iam para as aulas dele. Né? Então, olha, esse cara
realmente tem muito o que falar. Então, um vai, ouve ali, começa a pensar e aí se converte. E aí outro, depois outro. E aí os que não tiveram contato direto acabam ficando sabendo por outros e aí vão ler alguma coisa do Newman. E, e acaba que existe essa gama imensa de escritores influenciados por ele e que na maioria eram acadêmicos, né? Então, ou seja, ele consegue fazer esse trabalho com os acadêmicos. E também vai ali também no próprio protestantismo mesmo, ali, no Sim, protestantismo muita gente vai se convertendo, né, sim, com as pregações de Newman mesmo. Né? Eu acho que é uma força muito, foi um leão que rugiu, né, sim, e que sua voz não se prendeu ali, né, ao lugar onde estava, mas uma voz que sim. ecoou muito forte. Pessoas de todas as partes da Inglaterra, da Irlanda, iam até ele ouvir os seus sermões. Sim, E muitos, quando ouviam, ficavam em choque, porque, puxa, um padre católico com uma pregação tão viva. Tem até o caso de uma vez que ele foi dar um sermão numa missa e ele falou por 1 hora. E todos os que estavam ali ficaram prestando atenção durante 1 hora. Né? E ele com a voz fraca, porque era muito difícil ouvi-lo, né? A voz dele era realmente muito sim, fraca. E todos prestando atenção, e ao final da missa ele falava com o outro, que queria perguntar alguma coisa, de maneira que ele ia influenciando as pessoas. Né? Então, de fato, essa ideia de um leão, desculpa, isso, de um nossa, leão que fazia a sua voz, mesmo fraca, mesmo simples, ecoar por toda a Irlanda e pelo mundo, né? Porque sim, aí sim, o Papa Leão XIII, que ainda não era Papa, já escutava sobre Newman e já gostava. E sim, quando se torna Papa, a primeira indicação de cardeal é justamente o cardeal Newman. Justamente o é isso cardeal mesmo. Newman. E, e quando Newman vai dar o aceite para o cargo de cardeal, né, para a nomeação de cardeal, pedem para que ele faça uma carta formal. Sim. E ficou muito conhecida essa sua carta, porque é onde ele diz, olha, a mim me consola muito saber que durante tantos anos eu me opus ao liberalismo dentro da religião. Né? Interessante porque o Papa Leão XIII, como tinha acabado de iniciar ali o pontificado, escolhe esse primeiro cardeal que gerou críticas, porque era um padre da Inglaterra, será que mesmo que ele acertou? E essa carta do Newman com o aceite realmente foi para mostrar, olha, não, de fato esse homem é incrível. Né? Esse homem Uhum. ele tem uma inteligência e Tem merece ser um um time cardeal. diferente. Eu acho Sim, interessante até Tiago, a gente dizer, né, que assim, a modernidade mesmo, ela foi criando a concepção de que sacerdotes são ignorantes, né? A quem tem fé é ignorante. Por isso até que Chesterton escreve as obras do Padre Brown como uma defesa, né? Uma defesa aos sacerdotes mesmo, sim, né? Que se dizia que os sacerdotes não entendiam de nada do mundo, né? Não entendiam de nada, não sabiam de nada, e Chesterton escreve já os contos do Padre Brown para fazer essa defesa, me dizer, olha, não é assim que vocês pensam, não. Quem mais entende de é, crimes, quem mais soluciona problemas são eles. Então, sim, né, a gente vai sim, fazer essa defesa. Então, é importante citar isso, porque às vezes a gente pensa assim, a gente acha que... porque quando a gente fala muito assim, ó, Newman foi notória a sua inteligência, é porque realmente, para aquela época, era uma coisa assim extraordinária, né? Você encontrar realmente sacerdotes que tivessem uma vida intelectual, que tivesse essa potência como a de Newman, né? E a gente sentia falta dessas referências nessa sim, época. Então, só para frisar mesmo essa importância mesmo da intelectualidade de Newman e como ela foi desencadeando aí sim. outros intelectuais também para se juntarem. É, e, dentro disso, é interessante notar que Newman ele teve férias em uma determinada época e foi para a Suíça, né? Suíça era geralmente onde
as pessoas tiravam férias, né? Era o Rio de Janeiro. E aí, lá ele tirava férias das funções, mas de pensar e de estudar nunca, né? E lá ele está pensando, ele vai com um dilema, né? Como eu posso ter certeza da verdade? Né? Como eu posso ter certeza da verdade? E ele lê, estuda, e se pergunta, e reza, e até que ele chega na ideia de que, assim, olha, eu estou fazendo a pergunta errada. Eu não tenho que me perguntar como eu posso ter certeza da verdade. Mas eu tenho que me perguntar se esse tema eu posso assentir dele. E aí ele tem a ideia brilhante de escrever um novo ensaio, naquele mesmo sentido que eu tinha falado atrás, Sim. agora sobre a gramática do assentimento. Ou seja, para que ele já vinha estudando Aristóteles, São Tomás, e inclusive tem até uma curiosidade sobre São Tomás que eu vou dizer daqui a pouco. E ele vem estudando isso, e ele fala assim, olha, quando eu estudo um tema, eu não sei esse tema e sei que ele é verdade. Quando eu estudo um tema, esse tema se transforma em mim. Ou seja, dentro de mim há esse tema. Tá entendendo? Então, quando eu estudo, por exemplo, a história da Grécia Antiga, não é que eu conheço a história da Grécia Antiga e eu sei a história, não. É que dentro de mim há a história da Grécia Antiga. E Newman levava essa ideia aristotélico-tomista muito a sério, muito a sério. E aí ele disse, olha, já que isso está dentro de mim e é parte de mim, eu devo não saber que é verdade. Porque verdade é uma e que se espalha em várias. Mas, na maioria das vezes, é um sentimento de verdade. Eu preciso acreditar que isso é verdade. É apenas um sentimento. E um sentimento pode estar errado. Então, eu preciso assentir. Entende? Então, eu preciso estudar sobre aquele tema e eu preciso saber que, se eu assentir que a história da Grécia Antiga é dessa forma, então está certo. E aí surgem duas vertentes. A primeira, enquanto estudo, eu estudo um tema, mas eu não conheço esse tema, e eu chego a uma conclusão. Então, eu vou assentir sobre isso pela minha razão. Agora, se eu conheço esse tema, se eu, por exemplo, conheço um carro, eu tenho um carro, eu já andei de carro, eu não preciso estudar, só, olha, o carro tem 4 rodas, tem as portas, não, eu já conheço. Então eu vou assentir de maneira que eu toque, que eu veja, que eu encoste, que eu sei. Sim. Então, há essas duas formas de assentimento. Né? Perfeito. E para os temas da doutrina, na maioria das vezes, é esse assentimento de entender. Né? Então, ele acaba tendo o seu dilema da verdade, né? Como saber se isso é verdade? Resolvido. Não dessa forma. Não, é verdade por causa disso. Meio na linguagem moderna, por exemplo, Descartes, e outros que dizem, olha, a verdade tem que ser provada pelo método científico, etc. Tem que ser tocada, tem que ser provada. Nenhuma não. Se olha, não necessariamente. Né? E dessa forma ele entende a gramática do assentimento e escreve esse ensaio. Né? Porque o ensaio, da mesma forma que o ensaio do desenvolvimento da doutrina cristã. Ou seja, não como um ensaio acadêmico, mas uma tentativa de chegar perto daquilo que realmente é a gramática do assentimento. Ou seja, sobre o que realmente é assentir sobre um tema. Né? E a curiosidade que eu falava sobre São Tomás,
é que ele saiu um pouco da Inglaterra para estudar a escolástica e acaba ficando desgostoso, né? Olha, a escolástica, putz, é horrível. Porque ele aprende uma escolástica seca, é uma escolástica que define temas apenas. E aí ele disse, olha, não é assim que as coisas funcionam. As coisas precisam ser desenvolvidas. Para que eu possa entender um tema e refutar um erro, eu preciso desenvolver. Ou seja, o problema dele não era com São Tomás ou com a Suma contra os gentios, por exemplo. Era como o método que era ensinado. Sim, sim. Né? De maneira que nenhuma ele passa a ser um elo entre os agostinianos e os escolásticos. Né? Porque havia essa diferença. Então, todos que eram escolásticos ficavam para um lado, né? Jacques Maritain, São Tomás, etc. E agostinianos para o outro. Então, nenhuma fala assim, opa, não é assim. Né? Então, ele acaba por pegar esses pontos. Né? Newman tem essa ideia brilhante. Uma outra curiosidade é que ele consegue a licença para levar o oratório de São Felipe Neri para a Inglaterra. Né? E aí em Oxford não ia dar certo, e ele leva para Birmingham, que era uma cidade pequena, mais industrial, né? E ele leva para lá, que é até onde o Hopkins, que a gente falava um pouco atrás, que acaba se convertendo, e o Hopkins acaba trabalhando na escola do oratório. Deixa eu ver outra curiosidade. Ele foi cardeal, mas não foi ordenado bispo, né? Quando foi escolhido como cardeal, ele pediu, olha, eu não quero ser bispo, eu quero continuar como padre. E aí o Papa deu essa dispensa a ele, né? Disse, olha, pode ficar aí, tranquilo. Como foi Raniero Cantalamessa, isso. E não foi ordenado bispo, né? Cardeal. Isso, exatamente. E o Frei Raniero, exatamente, ele se apoiou nessa escolha do Newman, né? Para ser cardeal, continuando padre. Né? Então, o Newman era dessa forma. E depois eu também gostaria de mostrar alguns livros do Newman. Sim, ótimo. Então deixa eu pegar aqui. Eu não separei antes, porque quando o senhor mostrou o livro, aí é que eu tive essa ideia. Eu disse, olha, também vou... Não, sem problema. Pode pesquisar aí, pode pegar. Enquanto isso, eu vou mandar um alô aqui para Lucivane, né, que está nos assistindo aí. Diego passou por aqui, não sei se ainda está o nosso Diego, do presidente da Sociedade de Teatro no Brasil. Grande Diego, que sempre deu-nos apoio. Diego, olha, sempre foi um braço forte aqui para nós da confraria. Ele que apoiou também, né, a ideia da confraria, né, deu todo o apoio. Então, assim, Diego sempre está aí presente na história da confraria mesmo. Então, a gente tem muito a agradecer à Sociedade Chesterton pelo apoio que sempre deu. Sim. Primeiro em português, é esse que o senhor já mostrou, né? O Fé e Preconceito. Que são sermões, né? Isso. São 5 ou 6 sermões. E aí tem o outro de sermões também, que se chama Rosa Mística, né? Sobre Nossa Senhora. Não estou com ele aqui, mas tem esse. Depois tem esse aqui, que é um escrito sobre ele, que chama-se Newman Católico, a fidelidade na aprovação. Esse livro é como se fosse uma biografia dele. Ele mostra como Newman sofreu enquanto anglicano. Quando eu terminei de ler, falei assim, olha, se eu tivesse sofrido a metade que esse homem sofreu, eu não sei se teria continuado. Então, é um homem muito fiel, né? Então, depois o que eu falei, que acaba de ganhar uma bela edição da Cultura, o desenvolvimento da doutrina cristã, né? Olha aí, show. Eu tenho também aqui o Apologia Pro Vita Sua, mas o Apologia Pro Vita Sua que eu tenho é uma apostila, né? Então eu não consegui o livro de fato, mas tem uma impressão dele. Sim. Depois eu tenho esse outro que é John Henry Newman, Cartas e Diários,
Ele é uma edição em espanhol da editora Rialp. Espanhol. Isso. Então, quem se interessar por espanhol. E aí eu tenho as edições em inglês, né? Que é a gramática do assentimento. Sim. Né? Então, esse é o livro que comentávamos, que foi a ideia que ele teve Sim. sobre na Suíça, né? Ou seja, eu não preciso provar Sim. que é verdade. Eu preciso assentir. Bom. O Apologia Proveta Sua em inglês, tá? O Essencial de Newman. Esse aqui foi escrito por vários autores e eles foram coletando textos. De maneira que eles Sim. começaram a... Por exemplo, aqui. Primeiro a autobiografia, depois os padres da igreja, os sermões anglicanos, o desenvolvimento da doutrina. Ou seja, eles vão tirando os pontos essenciais de Newman para completar esse livro, né? É uma edição em inglês também. E esse outro aqui, que é... Ah, não, esse aqui é do Noen. Esse aqui não, esse aqui eu peguei errado. Mas, enfim, são esses. Né? Então... não, tem o do padre Ian Kerr também, que está bem aqui, ó. Sabia que eu estava esquecendo. Os essenciais ajudam muito a entender o pensamento central do autor. E esse aqui é um do padre Ian Kerr, né? Uma biografia do Newman. Vejam como é grossa. Então, é uma biografia muito completa do Newman. Infelizmente, são livros que a gente só tem em inglês, né? Então, a gente está tentando aí com pessoas que façam esse bom trabalho de tradução. Graças a Deus temos aí a Cultor, que está traduzindo alguns livros, a Eclese, a Molokai. Molokai também tem alguns livros que eles traduziram, né? E, enfim, é isso, né? Newman é mais ou menos isso. Ele não é isso, porque ele é muito maior. Então, ele é muito maior. Realmente. E, Tiago, a gente queria saber também um pouquinho, né? Para a gente ir encerrando já a nossa live. Sim. Como as pessoas podem encontrar mais sobre Newman, assim, ver alguns trechos, né? Conhecer um pouco mais, conversar com vocês, né? Onde as pessoas podem achar vocês. Tá né? bom. Olha, a nossa sociedade, ela começou em 2017, se eu não me engano, 2018, se eu não me engano. Porque o padre, que é o nosso diretor espiritual, o diretor espiritual da sociedade, ele foi para a Inglaterra e acabou ficando hospedado no Oratório de Birmingham. Então ele teve acesso ao quarto do Newman, aos livros. Então, ele chegou e chamou o anjo e disse: olha, precisamos de algo que demonstre quem foi Newman no Brasil. Newman para o Brasil. Então, eu acho que, se eu não me engano, foi a primeira sociedade criada pelo Newman. Hoje existem outras, que são inclusive parceiras nossas, né? Mas, enfim, o nosso Instagram é Sociedade Newman Brasil. Nós temos um site, só que esse site ele está desativado, se eu não me engano, né? Por alguns problemas técnicos. Nós tínhamos um canal em que tínhamos ali um estudo sobre a Apologia Proveta Sua. Então, estamos retomando esse canal agora com outros vídeos também, tá? No YouTube, canal no YouTube. Temos o grupo no Telegram, né? Para trocar ideias. Então, é o grupo Amigos de Newman. Então, ali muitas pessoas ali no grupo são recém-convertidas ou ainda não se converteram, mas estão nesse mesmo caminho que Newman, lendo, estudando. Interessante que tem um quadro que o Ângelo apresenta no perfil do Instagram, que é realmente uma prosa com pessoas que ainda não se converteram, para falar da vida de estudo delas, né, para falar um pouco do Newman na vida delas, e assim vai indo. Então, o trabalho da sociedade, primeiro, é difundir a ideia do Newman, a figura do Newman no Brasil. E, segundo, se nos for permitido, talvez até auxiliar nessa questão editorial, né, entrar aí como um reforço. Mas, por enquanto, nós estamos nessa divulgação. É um trabalho difícil, é um trabalho lento, mas a gente está aí. Então,
no Instagram a gente busca tentar colocar trechos dos escritos dele, né? Tenta colocar Sim. frases marcantes, e tenta colocar as ligações externas. Por exemplo, há destaques dele com Hopkins, por exemplo, há destaque dele sobre, lá nos destaquezinhos do Instagram, Uhum. né? Sobre Sim, citações, sobre obras, por onde começar a ler Newman. Então a gente vai fazendo meio que essa base, esse alicerce, sim, sim. para com que as pessoas conheçam o Newman, né? Maravilha. E a gente pede às pessoas, né, que possam ir lá conhecer um pouco, né? Vai lá, siga o Instagram. É muito legal, eu mesmo sigo, né? É assim, é uma coisa muito interessante. A gente vai conhecendo e a gente vai vendo como cada escritor, né, em sua época, veja, Chesterton já vem depois de Newman ali, mas como o pensamento de Newman vai influenciar o de Chesterton. Como Chesterton faz referência a Newman, né, e tantos outros, né, que também tiveram essa base, como a gente falou já, Sim. com Newman. Então, assim, a gente agradece, Tiago, muito, né, essa participação e Só essa parceria cortando o conosco. Pode senhor, falar. antes do senhor encerrar, sobre os Sim, sim. escritores. Eu Sim. comecei esse trabalho de colocar na página relações externas, Newman e outros escritores. Então, o primeiro foi o Hopkins. Então, já tem esse destaque lá. E Sim. agora, eu estou preparando aí alguma coisa para mandar para essas pessoas que estão no Telegram, um PDF, né? Olha, está aqui. Sim. É aquilo que foi publicado lá. E aí a ideia é ir colocando essas ligações externas, né? Para que as pessoas tenham referências, né? Então, pode concluir, Frei. Isso mesmo. E é boa essa referência e a gente agradece essa parceria, né? Sim, Podem sim. contar conosco daqui da Confraria de Pernambuco. Nós não, como é que eu posso dizer assim, somos uma confraria, né? Não temos, como é que eu posso, não sei nem como dizer assim, nós não somos grandiosos, né? Assim, mas o nosso trabalho também pequeno, mas fecundo, né? É um trabalho que a gente faz com todo carinho para divulgar a Charity, né? Nossa confraria aí rala muito, é muito trabalho também, porque, como você mesmo disse, não é fácil, né? Fazer esse trabalho de divulgação. As pessoas pensam que mas tem que pensar, tem que estar, né, tá ali, tem que ter um cuidado também para falar o que é que aquele escritor está falando mesmo, né? Porque você também não pode botar palavras na boca dele, né? Sim. Então, assim, é um trabalho mesmo assim, e as pessoas têm a gente como referência, então a gente tem que ter muito cuidado no que falar, né, no como falar, para não acabar distorcendo também o autor. Então a gente Sim. agradece demais, contem sempre conosco, a gente também espera sempre contar aí com Não, vocês. nós que agradecemos o convite. Foi uma honra estar aqui representando a Sociedade Newman. O Ângelo passou por aí, então ele também ficou muito honrado com o convite, né, quando falou comigo. Interessante que eu me confundi com as datas, né? Era dia 28, achei que era 28 do mês passado. E aí, no 28 do mês passado, eu estava meio ruim da saúde. Falei, olha, você vai ter que fazer a live, a conferência, porque eu não dou conta. E aí ele entrou em contato com vocês. Aí eles falaram, não, é no 28 do outro mês. Eu falei, então tá tudo bem. Tá? Isso, isso Mas a mesmo. gente agradece e é isso, né? Quando a gente começou a página, pelo menos eu, tinha a ideia de que deveríamos ser uma página grande e super intelectual. E aí, com o passar do tempo, lendo Newman e também com a atitude do Ângelo, né, e que, graças a Deus, ele é o presidente, com a atitude dele de não, antes de crescer página, antes de tudo isso, vamos nos aproximar das pessoas, né? E então ele criou o Amigos do Newman, né, que é o grupo onde as pessoas podem se conversar. E ali a gente conheceu muita gente boa. E aí agora ele criou esse quadro com protestantes, né? Então eu olhei assim, olha, o nosso trabalho está muito aquém do que o Newman merece, mas já está dando muito prazer em fazer, né? Dessa relação pessoal com as pessoas, né? E eu vi que vocês também têm isso, né? O senhor cumprimentou as pessoas aí e sabia de um, do outro, da jornalista, daquele outro. E isso é muito legal. As páginas, elas não... As sociedades, as confrarias, elas são feitas de pessoas, né? Então essa relação Isso mesmo. pessoal é muito legal. E isso que o Newman também defendia. Isso é uma família, é uma família. Então, assim, a gente vai criando Exato. laços, porque a gente vai conhecendo mais um pouco da vida do outro, né? E o outro acaba partilhando também muita coisa da vida. Então, Sim, isso é muito bom. E é gostoso de falar, de sim, conversar e de bater uma boa prosa como hoje.
porque foi muito bom, né, a prosa, foi muito boa essa conversa, a gente poder saber um pouquinho sobre Newman, e eu queria, Tiago, terminar com o próprio poema dele. Eu não sei se você tem ele, mas eu tenho ele aqui. Eu consegui achar aqui rapidinho, e acho que a Ótimo. gente poderia, né, Eu fazer tenho aqui. ele aqui, mas Sim. eu tenho ele. É porque existem várias traduções diferentes. E a Isso, tradução que aham. está mais perto de mim aqui é uma que eu não Uhum. gosto muito. Se o senhor Sim, achou sim. esse que fala Vem guiar-me amável luz, o senhor pode falar Isso. ele sozinho, sem problema. Aqui está como Conduze-me, doce Ah, luz. não, então é a mesma que eu tenho. Quer ver? Então, se você puder, Cadê? eu preferia até que você Deixa eu ver se fizesse, está nesse livro fizesse. aqui. É porque, tá aqui, ó. Não, não, fala do senhor, porque na verdade eu me confundi. Esse é Guia-me, luz gentil, em meio às Ah, trevas que me envolvem. Então, acho que a do senhor é melhor, porque esse de luz gentil eu não gostei muito, mas essa tradução que fala doce luz eu acho melhor. então, eu vou falar aqui, tá assim. Conduze-me, doce luz, através das trevas que me envolvem. Conduze-me tu, sempre mais avante. A noite é de breu e eu estou distante de casa. Conduze-me tu, sempre mais avante. Vigia meus passos, não peço para ver agora. O que devemos ver lá, um passo de cada vez, é quanto basta para mim. Não fui sempre assim, e não roguei sempre, para que me conduzisses tu sempre mais avante. Gostava antes de escolher e ver o meu caminho, mas agora conduze-me tu sempre mais avante. Amava os dias de glória, e a despeito dos receios, o orgulho comandava meu querer. Oh, não penses mais nos anos decorridos. Por muito tempo teu poder me abençoou. Certamente ainda ele saberá me conduzir sempre mais avante, pelo terreno inculto e pelo lamaçal, sobre o rochedo abrupto e a força da corrente, até que a noite se tenha ido e que pela manhã sorriam esses rostos de anjos que eu tinha amado há muito tempo e que por algum tempo havia perdido. Conduze-me, doce luz, conduze-me tu, sempre mais avante. Isso, John excelente. Hemingway. Excelente. Lindo, né? Lindo, lindo, Isso. lindo. E para quem quiser também, há uma canção que foi feita a partir dele, que se chama Lead Kindly Light, né? Ou seja, é uma canção em inglês, mas Sim, que é essa mesma mensagem, né? E você pode ouvir uma canção belíssima, né? Porque geralmente pode ser que as pessoas façam aí uma canção e ela fica mal feita, né? Mas essa foi bem feita. Se eu não me engano, quem for procurar ela no YouTube ou no sim. Spotify, essa que eu estou recomendando, pelo menos é uma versão que tem meio que um passarinho e tal. Então, essa é a versão mais bonita que eu acho. Se vocês acharem outra, tudo bem. Mas, interessante, né? Esse poema de Newman. Né? Esse poema, para mim, é o resumo de quem é Newman. Ele fala, né? Estou preso ao lamaçal, estou preso na noite de breu. A vida dele foi isso, foi provar que ele tinha boa intenção, foi passar pela depressão, foi passar pela Sim. doença, foi conviver com os amigos anglicanos que achavam que ele era um traidor e que Sim. aspirava à sabedoria, mas que não tinha outros para ir junto nesse caminho. Foi sozinho, contando apenas com essa amável luz, essa doce luz. Né? Então, é um poema muito bonito, é uma oração para o dia a dia. Eu passo para várias pessoas, inclusive há um padre aqui em Anápolis, o padre Eli Ferreira, ele é doutor em teologia sistemática, se eu não me engano, pela Universidade de Santa Cruz de Roma, e, e ele nós dois concordamos nesse tema. Né? Olha, Uhum. se Newman for esquecido, se Newman for ignorado, tudo bem, desde que fique este poema. Esse poema consegue tocar os corações dos que estão procurando a verdade, esse poema consegue tocar o coração dos que estão doentes, esse poema consegue tocar o coração dos que estão em depressão. É fantástico. É isso. Realmente, a gente consegue sentir mesmo. Então, vamos encerrar nossa live, não é? Ótimo. Pedindo a bênção do Senhor, né? Que o Senhor Sim, nos senhor. conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte Uma morte santa. santa. Amém. Amém.
Então, muito obrigado, Tiago. Deus te abençoe, viu? Foi um prazer Amém. mesmo recebê-lo aqui na nossa confraria. E a gente espera se encontrar muito, muito mais vezes aí em Ótimo, breve. eu que Certo, né? agradeço, Frei. Um grande abraço para o senhor, para todos da confraria, aos que ficaram conosco aqui. Então, Certo. boa noite a todos. Tchau, um grande E abraço. lembrando que amanhã nós temos uma live, a live de encerramento, né? O grande dia é amanhã, Sim, no aniversário de Chesterton, de nascimento, e estaremos com o Diego, o presidente da Sociedade Chesterton ótimo. Brasil, e com o nosso também presidente, Adilson, da confraria aqui, e eu também estarei com ele por aqui. Então, vai ser uma grande alegria amanhã, todo mundo amanhã comemorando a vida de Chesterton. Né? Então, Eu, inclusive, Deus abençoe a todos. tem Sim, um pode busto falar. do Chesterton aqui, mas... tá aqui. É desse aqui? É desse aqui? Não, não é desse não. O meu ele tem outro, chapéu. Mas, rapaz, que legal. Não acredito, não. Aqui. O Eu não meu, acredito, meu tem não. chapéu, ó. Que show, que show, que show. Rapaz. Eita. Tem Em Tolkien, tem Newman. Tá aí. Em breve são Chesterton também. Valeu. Um abraço, Frei. Obrigado. Boa noite. Passe bem. Até mais.